Você tem dúvida sobre o consumo de cultura, música, filmes ou até mesmo a participação de um crente em baladas? Esse é o episódio número 5 da Bíblia Freestyle. Embora a palavra graça seja de uso comum no meio dos cristãos, parece que há uma certa dificuldade de entendimento a respeito da profundidade do que ela representa. Há uma tentativa de se conciliar a salvação pela graça, ou seja, sem merecimento, sem esforço, com um código de conduta, que é o mandamento. É como se aquilo que você faz fosse mais importante do que aquilo que você é. Se cremos que fomos salvos por essa graça, então não cabe mais a nós tentarmos resgatar mandamentos como uma maneira de se obter salvação. Na liberdade que recebemos de Cristo, a nossa conduta deve exceder o cumprimento da lei. Mas insistir na observância de regras para alcançar santidade, na verdade é negar a graça. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, nós percebemos claramente que aquele que tropeça em um único ponto da lei se torna tão culpado quanto aquele que desobedeceu toda a lei. Sabendo então que tentativas de viver debaixo de um código de conduta não podem nos levar ao real sentido do que é ter uma vida consagrada a Deus, então quais são os limites da liberdade que Cristo nos deu? Este é o segredo que não querem que você descubra. Há unanimidade entre os cristãos a respeito da suficiência do sacrifício de Cristo para pagar por todos os pecados, sejam do passado, do presente ou do futuro. Mas parece que há uma certa dificuldade ainda em compreender que o sacrifício de Cristo, ele não apenas pode resgatar o homem, mas também a sua cultura. Se Deus fosse movido por esse sentimento idiota de separação entre as coisas santas e profanas, por que então ele enviaria o seu filho para viver exatamente no meio daquele povo que mais o desagrada, que são os pecadores? No capítulo 1 de Salmos está escrito que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, quando eu leio os evangelhos, o que eu percebo é um Cristo que tem prazer em se assentar na roda dos escarnecedores. Por acaso, então, Cristo pecou? De maneira nenhuma. Cristo nos ensina a viver de uma maneira diferenciada, se assentando na roda dos escarnecedores, mas não se tornando mais um escarnecedor com eles. Isso quer dizer que quando o cristão está em um determinado lugar, esse lugar deve se transformar em um ponto de salvação. Isso é tão claro nas Escrituras que o próprio Cristo, quando estava orando ao Pai, disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Será que podemos aprender a conviver no meio da cultura das pessoas sem se corromper com elas? Isso é ser cristão. Isso é ser um evangelista. Se nós então devemos viver no mundo sem se corromper com ele, como o evangelho pode ser traduzido de uma maneira compreensível às pessoas da nossa geração, se não através da cultura? Nesse ponto, percebemos uma incoerência no discurso dos evangélicos. Nós demonizamos a música como se ela tivesse algum poder mágico sobre as pessoas. E por outro lado, ignoramos a TV, o cinema e outras mídias. Eu já vi até gente defendendo que o diabo era o dono da música no céu. Pelo amor de Deus, gente. Base bíblica, por favor. Base bíblica, por favor. É claro que uma pessoa pode se corromper com filmes, com música, com novelas e com qualquer outro tipo de cultura. Difícil não se corromper com a foto da Megan Fox, né? Mas é preciso discernir que a corrupção está no coração do homem e não nas coisas por si mesmas. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 14, versículo 14, que nenhuma coisa pode ser considerada impura em si mesma, mas se algo é impuro, é apenas para aquele que o considera. Então, se na graça agora nós compreendemos que nada é impuro em si mesmo, quais são os limites seguros para o consumo da cultura sem que a gente se corrompa com ela? Esse é o desafio. Deus nos fez essencialmente diferentes em muitos aspectos. Cada um possui limites individuais com relação ao consumo de cultura. Discernir esses limites faz parte daquilo que é a jornada de autoconhecimento que todo cristão percorre ao andar pelo caminho de Deus. Cada um deve aprender a discernir quais são os limites considerados seguros para si. E não deve de maneira nenhuma tentar criar uma regra para toda a comunidade baseada em suas limitações individuais. Aquele que possui dificuldade com música, com cinema, com videogames, com bebida, de maneira alguma deve se aproximar dessas coisas. Se você se aproximar, você estará pecando. No entanto, aquele que tem dificuldade com determinadas coisas não pode tentar mutilar a liberdade conquistada por Cristo na cruz para as demais pessoas. Cada um deve andar segundo a medida de fé que recebeu de Deus.
É como está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 23. Tudo que não provém de fé é pecado. A única crise desse discurso todo é que geralmente nós descobrimos os nossos limites quando nós os ultrapassamos. E isso é burrice. Então percebemos que o mandamento possui uma utilidade, afinal ele revela para nós aquilo que é o pecado. Você não precisa encher a cara e sair correndo pelado para descobrir que a embriaguez não é conveniente. Aprender com os erros dos outros é algo muito sábio. Outra coisa importante de ser lembrada é que o limite da minha liberdade é a consciência do mais fraco. Se a música que eu escuto, se a comida que como escandaliza alguém, ou seja, derruba uma pessoa da fé, então eu prefiro renunciar à liberdade que recebi. Isso se dá porque a liberdade trazida pela graça através de Cristo Jesus, ela não veio para mim, mas ela veio para nós. Aquilo que não serve para todos, não serve para nenhum de nós. Em todas as coisas, o interesse coletivo vem em primeiro lugar. Seja bem-vindo ao lado de fora da Matrix. Eu sei que seus olhos e ouvidos podem estar ardendo, mas é porque você nunca havia os usado antes. Sei que essa mensagem pode parecer um pouco forte, mas o meu compromisso é com a verdade e nada além disso. Se você gostou desse vídeo, gostaria de questionar alguma coisa, utilize os comentários abaixo. Eu agradeço a sua audiência e te espero de novo na semana que vem.